internet chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia quem está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. A gente vai falar sobre atos por emprego contra a carestia e a fome que movimentam aqui neste dia 21 de dezembro, terça-feira, amanhã. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora com o Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central dos Movimentos Populares da Frente Brasil Popular. Olá, Raimundo, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Marilu, bom dia, obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar mais uma vez com os ouvintes da Rádio Brasil Atual e aos telespectadores da TVT. Prazer é o nosso recebê-lo, Raimundo. Bom, a gente, quando fala sobre movimento contra a carestia, logo a gente se lembra, né, do que ocorreu no final dos anos 70, início dos 80, quando a gente viveu também um alto índice aí de desemprego, preços também pela hora da morte, né, popularmente falando, fome. Eu queria que você fizesse, Raimundo, a comparação entre essa época e agora. Olha, Marilu, eu não participei desse movimento, mas conheço muito da história desse movimento, estudei um pouco até pela condição de militante e de dirigente, conheço várias pessoas que estão na ativa e que lideraram esse movimento. A minha companheira disse que foi a primeira atividade política que ela participou, foi de uma marcha em 1983, né? De uma marcha com as pessoas batendo panela, com cartazes denunciando a fome e o desemprego naquela época. Então, eu diria que as condições do povo são até piores do que aquela de 40 anos atrás, né? Então, é por isso que nós, da Central de Movimentos Populares, no final do ano, aí, após as grandes mobilizações que nós ajudamos a construir e participamos, muito preocupado, olha, o que fazer agora? Tem sempre um clamor das lideranças de movimentos, né, dos estudiosos, na linha de que por que não experimentar os atos na periferia, descentralizado, ao invés da gente convidar todo mundo para as praças, para um local central da cidade. Então, combinado, e a partir dos dados, das pesquisas e dos levantamentos, e da nossa experiência empírica, porque nós trabalhamos no dia a dia, nas periferias, nas favelas, nas comunidades, nós falamos quais são as questões que mais preocupam as pessoas, que mais afetam, que as pessoas mais estão preocupadas. Quais são? A gente chegou à conclusão, através de dados, de pesquisas e da vivência empírica, de que é a questão do desemprego, da carestia e da fome. Então, vamos, né, veio na nossa lembrança esse movimento contra a carestia, como você mencionou. Falamos, vamos experimentar fazer umas marchas, né, umas ações nas periferias com esse tema. Fizemos uma no dia 24 de novembro em Heliópolis, no final da tardezinha, e eu tive o prazer de ajudar a coordenar e construir essa. Teve mais de 1.000 pessoas, no final da tardezinha, pessoas com panela, com os cartazes, né, com cartolina, com os preços dos alimentos, lá no Heliópolis com velas acesas para homenagear as vítimas da Covid. E aí, no último mês, nós fizemos umas 4 ou 5 reuniões na sede da CMP e o movimento cresceu. Nesse momento, nós estamos com 14 marchas, sendo uma na região central de São Paulo, 12 nas periferias e uma em São José dos Campos. Então, o movimento cresceu enormemente e nós também queremos denunciar as verdadeiras causas da fome, Marilu, porque nesse Natal, Ano Novo, os grandes meios de comunicação, a imprensa chapa branca, fica mostrando cena de crianças, de pessoas, mulheres, passando fome e até chorando, mas não discute as verdadeiras. Por que que o povo passa fome? Então, a ideia desse movimento, dessas marchas, que nós estamos chamando de movimento Marchas por Emprego contra a Carestia e a Fome, é para chamar a atenção desse enorme problema que atinge milhões de pessoas, sobretudo nas periferias, sobretudo as mulheres, sobretudo o povo negro, chamar a atenção desse grave problema social e apontar as verdadeiras causas, que são a concentração de renda, concentração de poder, um sistema capitalista em que uns lucram e outros não têm condições sequer de alimentar. Veja que
o Josué de Castro, né, autor de Geografia da Fome, disse que o primeiro direito do homem, e aí homem no sentido de pessoa humana, é o de não passar fome. E, nesse momento, nós temos no Brasil 20 milhões de pessoas passando fome. E o botijão de gás, né, que está realmente, né, entre esses itens, né, tudo aumentou, não é, Raimundo? Mas o botijão de gás, enfim, mexe exatamente com aquela questão, a pessoa não tem como cozinhar, quer dizer, não tem nem a comida e não tem o botijão de gás, né? E quem tem pouca comida não pode, e aí as pessoas estão usando lenha, enfim, estão se queimando. É uma sucessão, né, de problemas que os pobres estão vivendo, não é isso, Raimundo? É inaceitável, Marilu, um país que é o terceiro produtor de alimentos do mundo, um dos que mais exporta, né? Um país com as terras agricultáveis fantásticas, com recursos naturais, com riqueza, né? Na verdade, a fome e o desemprego é resultado de uma escolha política, não é por acaso, né? Por isso que é importante a gente fazer esse movimento, para não ficar só... Olha, nós promovemos ações de solidariedade. A Central de Movimentos Populares, nos últimos 2 anos, arrecadou e distribuiu quase 500 mil cestas. Agora mesmo, nessa semana, aqui na cidade de São Paulo, nós estamos distribuindo 500 cestas para comunidades carentes. Só que isso não resolve o problema do povo, né? Você entendeu? Não é possível. Agora, na pandemia, Marilu, nessa semana eu fiquei sabendo de que tem falta de jatinho para os bilionários viajar. Está em escassez o aluguel de jatinho, né? Porque aumentou a demanda. Então, enquanto meia dúzia de pessoas acumularam riqueza, ficaram mais bilionárias durante a pandemia, milhões de pessoas foram jogadas. Então, como você falou, é o preço do botijão de gás, da tarifa de energia, né? É o arroz, o feijão, o óleo. As pessoas estão consumindo menos carne, consumindo mais ovos, quando pode. Vão voltar a consumir carcaça, pé de galinha. Na cerca de 15 dias saiu uma reportagem na Folha de São Paulo de pessoas disputando carniça no sertão do Nordeste. Carniça, que é quando as pessoas não sabem, quando uma reis, um animal, uma vaca morre, os urubus vão comer aquele resto de comida já podre. Então, quando os animais estão morrendo, antes de chegar os urubus, o dono daquela reis, né, como a gente chama lá no Nordeste, as pessoas vizinhas estão dividindo as partes. Quer dizer, aonde já se viu num país que já tinha saído do mapa da fome. Então, por isso que eu estava falando que é resultado de escolhas políticas, né? A fome, o desemprego e a miséria nesse nosso país. O governo federal acabou com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, acabou com a Conab, que regulava os preços, né? Não tem apoio à agricultura familiar, quer dizer, o apoio é só para o agronegócio, com veneno. As comidas que chegam nas nossas mesas nas cidades são caríssimas e envenenadas. Então, e nós, inclusive, queremos dizer que, felizmente, ainda não estamos experimentando, vivenciando uma crise de desabastecimento. Então, comida tem. É comida ruim, é comida envenenada, mas comida tem. Os supermercados, as grandes redes de supermercados estão lotadas de comida. O que o povo não tem é emprego e dinheiro para se alimentar. Inclusive, nós valorizamos e participamos, tem muitas campanhas com o mote Natal Sem Fome, e nós participamos dela, mas a verdade é de que, nesse Natal, milhões de pessoas passarão fome mesmo, não terão nada para poder preparar uma ceia básica de Natal para com as suas famílias. E é essa situação que nos indigna e que nós, amanhã, a partir das 3 horas, simultaneamente estaremos fazendo estas 14 marchas por emprego contra a carestia e a fome na cidade de São Paulo. Oxalá a gente possa estar iniciando a retomada de um grande movimento a partir das periferias, a partir da reconexão com o povo, a partir dos territórios que tanto a esquerda partidária social tem reclamado, né? Então, essa nossa, digamos, contribuição que nós poderemos dar a partir de amanhã para fechar esse ano de mobilização, de luta, de resistência e aumentar a esperança
de melhores conquistas e melhores vitórias para o povo brasileiro em 2022. Exatamente, eu estava lembrando justamente dessa cobrança, Raimundo. É preciso estar na periferia, é preciso estar junto do povo, e como esse ato exatamente vai nessa direção, né, Raimundo? A gente lembra das comunidades eclesiais de base, né, do próprio Partido dos Trabalhadores, enfim, que estava ali exatamente na base, né, partidos de esquerda, e é muito importante, né, Raimundo, estar ali na periferia onde a população está sofrendo. E eu estava vendo aqui a programação que vocês vão desenvolver amanhã, e no final de cada marcha vai ser lida uma carta aberta à população, né? Exatamente. Essa carta aberta, ela tenta, de forma mais aprofundada, sintetizar o que nós estamos conversando aqui. Ela passa por vários aspectos, desde a denúncia da questão do preço dos alimentos, né, do desemprego, né, o que vai levando as pessoas a entrarem no desemprego, na fome, o alimento da carestia, né? A opção do governo atual, né? Obviamente que a fome é uma questão estrutural no nosso país, mas, como eu falei, ela aumentou por conta da pandemia, e ela é agravada pela escolha política desse governo genocida. Então, será lida uma carta, como você falou, ao final de cada marcha, né? As pessoas, Marilu, já estão tudo preparado, com faixa, com cartaz. Foram várias reuniões, foi mais de um mês de reuniões lá na Central de Movimentos Populares, com nossos grupos na periferia. Eu participei de algumas reuniões de organização desses 14 locais. O pessoal está tudo organizado, com panela, com faixa, com ossos, né? Vai ser muito bonita, do ponto de vista, infelizmente, é um tema que nós não queríamos estar atuando, né? Mas é necessário fazer nesse final de ano esta ação. E é isso, quer dizer, também para atender esse reclamo do ponto de vista de metodologia, do trabalho de base, do trabalho do território. Quer dizer, a campanha contra a carestia foi impulsionada muito, como você falou, pela Igreja Católica, a Teologia da Libertação. Aqui em Sapupemba, inclusive, nós conseguimos, alguns padres vão participar da nossa marcha lá de Sapupemba. Na Zona Sul, que o movimento contra a carestia foi muito forte, lá também tem uma marcha no Capão Redondo, os movimentos, as ONGs ali, a gente conseguiu articular. E então, bairros exatamente em periferias extremas, né? Grajaú, Capão Redondo, São Miguel, São Mateus, Sapupemba, Butantã, Tucuruvi, né, em vários pontos da periferia e uma marcha na região central. Então, nós estamos muito contentes de nós termos conseguido articular esse movimento dentro de um mês, e, assim, foi no crescente, né? Foram as primeiras decisões, assim, nós estamos muito contentes e achamos que nós daremos uma grande contribuição para denunciar as verdadeiras causas da fome, do desemprego, né, e da miséria que assola milhões de pessoas. Exatamente, é super importante essa mobilização, essa movimentação da panela vazia, como você falou, né, em Heliópolis. Tivemos também supermercados, né, em Recife, a ocupação de supermercados também, é sempre muito importante. Agora vamos falar aqui de política eleitoral, rapidinho. Vou repercutir com você aqui, Raimundo, aproveitando a sua presença. A pesquisa Datafolha revelando que metade da população brasileira considera Lula o melhor presidente que o país já teve. Lula ficou com 51% e Bolsonaro com 11%, né? E é interessante que a faixa etária dos eleitores de 16 e 24 anos, né? Enfim, é que tem o maior, enfim, que deram mais, digamos assim, votos, né, entre aspas, aqui nessa pesquisa para o Lula, né? Nesse grupo, 61% consideram que ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve. E eles eram aí crianças, adolescentes nessa época, né, em que o Lula foi presidente. Eu queria que você comentasse essa pesquisa que saiu agora do Datafolha e também dessa aproximação de Lula com o Alckmin. Teve o almoço, né, ontem, do Grupo Prerrogativos, aquele almoço de fim de ano. Eles, enfim, tiraram fotos e tal, juntos, e Lula chegou até a dizer, né, não importa se no passado trocamos butinadas, né, disse que os partidos é que vão decidir, né, sobre essa possível aliança,
Enfim, como é que você vê tanto essa pesquisa do Datafolha, né, dando o Lula, né, como o melhor presidente do Brasil, e também essa aproximação do Lula com o Alckmin? Marilu, então, rapidamente, sobre essa pesquisa, é muito boa e nos, né, deixa muito contente, né, o povo reconhecer. Eu ainda acho pouco, deveria ser mais, porque o que o presidente Lula fez, o que o governo do presidente Lula, quando a gente está falando presidente Lula, não está falando a pessoa só, né, está falando um grupo político, né, que governou o país por 8 anos, e depois a presidenta Dilma, que foi injustamente golpeada, né? Então, é muito bom ver que o povo tem na memória, né, sobretudo os jovens, né, porque no Brasil a gente é considerado um país em que o povo tem memória curta, né? Então, muito bom também que esses jovens, isso significa que nós, com o nosso trabalho, né, com o trabalho de narrativa, né, conseguimos, mesmo nas pessoas que não experimentaram, não vivenciaram o governo Lula, ter essa preferência de votar, de votar e de reconhecer que o presidente Lula foi o melhor governo do Brasil. E a questão social, gente, quer dizer, não precisa não precisa nem de pesquisa para você sair nas ruas, para você conversar com as pessoas, como as pessoas lembram do tempo do governo Lula, comparando com o tempo que é agora, né? É um retrocesso assim após o golpe de 2016 sem tamanho em todas as áreas, né? Então é muito importante que o povo considere o presidente Lula como não considera, de fato ele foi o melhor presidente da nossa história do Brasil e temos condições reais de voltar a governar o Brasil com o presidente Lula, né? Muito bom. Sobre essa questão do jantar, da aproximação com o Geraldo Alckmin, eu penso que é necessário alianças. Eu sempre sou defensor de alianças programáticas e não alianças apenas eleitorais, né? Acho que o momento que nós estamos vivendo no Brasil, com toda essa situação, é muito importante ter aliança com setores que têm a democracia como valor fundamental. Mas eu não sou especialista em culinária, mas esse tema eu vejo ele com muita cautela, Marilu. Eu ainda fico imaginando se uma receita de lula com chuchu dá um bom prato, né? Então, assim, eu estou muito cauteloso. Primeiro que eu não estou envolvido nesses debates, nessa discussão, porque me dediquei aqui, após essas mobilizações aí que nós organizamos durante todo o ano, e agora a última, 2 de outubro, e mesmo a do 20 de novembro, a de 4 de dezembro das mulheres, e as 20 de novembro do Bolsonaro racista, eu me dediquei com muita atenção à construção dessas margens. Então, não estou participando, assim, digamos, dos bastidores. Então, tenho observado o que eu tenho visto pela imprensa, comentários e analista político. Eu sei que, independente de aliança, independente do vice, eu considero o vice uma questão importante. Se dependesse de mim, eu acho que o mais adequado seria ter uma vice, uma mulher, e de preferência negra, para poder dialogar com o Brasil real, né, com, de fato, que é a representação do Brasil, mas isso pode ser uma vontade, pode ser uma necessidade, porque a política nem sempre é como a gente quer, mas eu teria mais simpatia por uma vice-mulher e, de preferência, uma mulher negra. O que eu sei é que nós temos que... Não tem nada a ganho, não tem esse discurso de já ganhou, né? A burguesia não deu o golpe, não está destruindo o Estado para entregar assim de bandeja. Para alguns está perto as eleições, para outros está longe. Eu, na minha opinião, tem avaliações para todos os lados, né? Mas eu acho que nós temos que fazer uma campanha movimento, uma campanha militante, né? Uma campanha que não seja só pedir um voto, mas que seja apresentando um projeto, um programa de governo que dialogue com as reais necessidades do povo,
que acumule força. Uma eleição com mobilização é uma coisa, uma eleição sem mobilização é outra coisa. Nós precisamos acumular força, aproveitar o horário de televisão, fazer um bom programa de governo. Na minha opinião, tem que constar a revogação do teto de gasto. Na minha opinião, tem que apontar para a taxação das grandes fortunas, das grandes heranças, porque para combater a fome e a miséria precisa de Estado. E Estado só tem quando ele tem recurso para fazer os investimentos públicos, para você qualificar, melhorar os servidores públicos. Então, eu sou dessa opinião. E, Raimundo, já no finalzinho aqui, aos 45 do segundo tempo, vamos falar um pouquinho aqui do Chile. Que guinada à esquerda no Chile com o Gabriel Boric, né? Eu sei que você participou também de campanhas, não é isso? Lá no Chile. Fantástico, Marilu, essa vitória. Eu estava muito apreensivo ontem, porque os relatos, como lá no Chile, as pesquisas só podem ser divulgadas até 15 dias antes, e que eu acho que é o correto, viu? Pesquisa de faltando um dia, 2 dias, elas podem ser manipuladas, né? Então, estava muita pressão, tinha indícios de que o candidato de ultradireita tinha um crescimento forte nos últimos dias. Ontem mesmo, várias notícias de que a direita tinha boicotado, deixado os ônibus em casa, em bairros, em vilas onde o Boric tinha forte apoio, né, forte eleitoral. Eu conversei com a Soninha, da Marcha Mundial de Mulheres, e o Guilherme Bolo, que são 2 pessoas que eu tenho contato no dia a dia, no WhatsApp. Fui pedindo informe para a Soninha e para o Guilherme como é que estava lá. Então, foi muito importante. Eu tenho um amigo chileno que é pianista, né, dos bons aqui em São Paulo. Ele me pediu um vídeo, eu gravei um vídeo, mandamos para lá. Outro dia, junto com o Movimento Atingido por Barragem, numa atividade final de ano, também fizemos um vídeo coletivo. Então, muito bom essa esperança, esses ventos, né, que vêm do Chile, que Oxalá possa nos animar e nos esperançar também, nos animar para a gente ir à luta em 2022, para eleger o presidente Lula, para eleger uma grande bancada de senadores e deputados, mas, sobretudo, para a gente fazer um grande processo de debate político, de debate, de aumentar a organização dos movimentos pela base, para a gente alterar essa correlação de força para fazer 2 coisas. Primeiro, revogar, ao menos em parte, os retrocessos que foram construídos em cima da classe trabalhadora desde o golpe de 2016. Segundo, para ter força para fazer as mudanças necessárias para a gente voltar a ter um país mais digno, onde as pessoas possam ter emprego, onde as pessoas possam ter acesso à saúde, habitação, à educação, onde as pessoas possam, onde o Brasil deixe de destruir o seu meio ambiente, a sua floresta, né, onde o Brasil possa restabelecer a democracia e a dignidade de seu povo. Raimundo, eu quero agradecer aqui essa participação, forte abraço para você e até a próxima, Raimundo, e bons atos, né? Boas manifestações aí nesse 21 de dezembro, nessa terça-feira. Um abração. Abraço, Marilu, e obrigado. Um prazer enorme, sempre à disposição de vocês. Obrigada. Falamos aqui com o Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.